as 2 primeiras provas que eu fiz, eu só sabia chorar, porque eu falei: "Meu Deus, isso aqui eu não sei fazer, não sei o quê, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda". Ela falou: "Não, calma, não tem aquilo que eles colocam as respostas esperadas?" Eu falei: "Tem". Aí eu ia lá, corrigia com a prova aqui e o negócio do lado aqui. Eu falei: "Tá, eu escrevi esse e isso, faltou escrever esse ponto". Eu: "Beleza". Aí eu fui aprimorando, sempre pensando: "O que que ela tá querendo de mim?", porque a Unicamp ela quer muito essa parte crítica, sabe, tipo, nas questões de português, né. Eu foquei muito em português, porque português não é muito o meu ramo, sabe. Aí eu fui fazendo isso, o que que eu escrevi, o que que ela queria, fui fazendo para as próximas e foi chegando nos anos finais, eu já estava bem próximo do que ela estava querendo, foi pegando jeito mesmo, sabe, junto com o que ela queria. Isso dela falar o que que ela quer, pra mim toda faculdade devia fazer isso, porque ajuda muito. Oi, Rafaela, seja muito bem-vinda ao podcast do Resumove. Que bom que você veio aqui contar sua história. E aí, conta pra gente um resuminho de como foi seu caminho até passar em medicina. Bom, eh, eu fiz meu terceiro ano de ensino médio, foi bem no início da pandemia, então eu fiz ele EAD, e aí eu fiz mais 2 anos de cursinho. Nesse meio tempo eu me mudei de cidade e tudo, foi um período de muita adaptação também para os estudos, que o ensino médio você estuda de um jeito, eu tive que aprender um novo estudo para poder me dar melhor no cursinho, né. Foi uma carreira aí que ainda bem que deu certo. Aham. Tá, então você fez o terceiro ano e depois um ano de cursinho? 2 anos de cursinho, 2 anos de cursinho. Tá, isso. entendi. E e como foi, assim, você tinha dificuldade em alguma matéria, sabe, algo era mais difícil, tinha algum erro? Primeiramente, física para mim era um pouco difícil. É até estranho falar isso hoje, porque no vestibular é por onde eu começo, que eu me sinto mais confiante. Mas eu fiz algumas aulas particulares e isso me ajudou muito. É tipo, eu fiz só algumas, não foi o ano todo, e me ajudou muito a destravar do tipo, ele dava alguns macetes, dava algumas ideias de tipo, ó, funciona assim. É sempre assim, porque física eles não inventam muita coisa assim, sabe? Fica mais ou menos naquele estilo. Isso foi muito bom. Uma outra matéria que eu tinha muita dificuldade, que eu ainda tenho hoje, é história. História pra mim, eu sei que é a paixão de muita gente, mas pra mim sempre foi complicado. E aí quando eu entrei no Sniper, tinha isso da maratona. Falei, nada nunca deu certo, então eu vou tentar isso. E assim, não acerto todas as questões igual me dou bem com física ou biologia, algo do tipo, mas aumentou muito, tipo, minha nota, sabe? A porcentagem, tipo, algumas questões eu via que dava pra fazer por interpretação, foi muito bom, assim, essa parte da maratona. Ai, que bom. E assim, no seu estudo em geral, você considera que você errava alguma coisa no começo dos estudos? Ah, com certeza, assim. Primeiro de tudo, eu não corrigia bem as questões. Por exemplo, eu errava uma coisa, olhava e falava, ah tá, tá bom, é assim. Só que isso não é uma coisa muito boa, porque você vai errar de novo lá na frente se ficar desse jeito, né? Outra coisa era que eu estudava muito tempo. Por exemplo, no meu primeiro ano de cursinho, eu chegava no cursinho 7 horas, eu abria o cursinho praticamente e saía de lá 8 horas. Eram 13 horas de estudo por dia, assim, eu só parava ali rapidinho pra almoçar. E era isso. E esse último ano, agora que foi que eu passei, eu estudo média 7 horas, por aí, sabe? Então, assim, 7 horas. foi bem menos tempo, só que o tempo que eu não estudava valeu muito mais a pena, sabe? Isso aí, o povo até brinca, nossa, mas quando estuda menos é que passa, e pior que é verdade. Eu também ouvia isso e ficava, meu Deus, será? E é muito verdade. E o último ponto que eu tinha separado era assim, eu não distribuía muito bem o tempo entre conteúdo e o tempo de questão. Eu ficava muito, mas eu tenho que saber o conteúdo primeiro antes de fazer questão. E não é bem assim, porque você nunca vai acabar o conteúdo, porque o conteúdo é infinito, né? Tipo, ainda mais se você for fazer bancas mais puxadas, como o FUVEST, Unicamp e tal, não acaba. É realmente muita coisa, não dá pra ficar nesse, sabe? Nesse limbo. Aham. Tá, então essa questão aí do tempo foi bem interessante. Então você reduziu quase metade suas horas de estudos, Praticamente e metade. e aí deu eu quero que você me conte como foi sua rotina, o que que você fazia no tempo livre que você ganhou, como era, assim, sua rotina? Nesse último ano, que foi o ano que eu passei, eu fiz metade online e metade presencial. Por essas questões que eu tinha falado de mudança e tal, algumas adaptações. Quando eu passei aí presencial, eu acordava. Eu não estava dando conta de acordar tão cedo quanto o cursinho exigia. Eu falei, eu vou me permitir dormir um pouquinho mais, que eu rendo muito mais se eu me permitir essa uma horinha a mais de sono. Aí eu chegava mais ou menos umas 7, 8 horas no cursinho, variava dia a dia, sabe? Aí eu estudava até umas 1h30, mais ou menos, almoçava e voltava 2 horas, estudava de 2 até 3 e vinha embora para casa. Porque
eu não gostava de pegar o metrô cheio. Aí eu vinha para casa 3 horas. Aí eu chegava aqui, ia pra academia, comia, ficava um pouco com minha família. E aqui agora à noite eu deixava sempre uma coisa mais leve para de noite. Estudava uma, no máximo 2 horas aqui à noite em casa. E era isso, sabe? Eu deixava alguma leitura, alguma correção, que é uma coisa bem mais leve, e fazia as coisas mais puxadas durante a manhã, que é tipo exercício, simulado e tal. Então, mais ou menos assim, de 7h30 a meio-dia, 1 hora, eu almoçava, depois estudava mais um pouquinho e voltava para casa 3 da tarde. E Isso, foi voltava assim. pra... E foi assim, voltei para casa 3 da tarde e estudava ali. Variava muito, sabe? Se tipo, aqui em casa tava mais tranquilo, eu estudava de 6 às 7, ou de 6 às 8, ou dia de 8 às 10. Tipo, variava muito. Então me permitia, eu colocava meta, não colocava horário, entendeu? Tipo, eu quero o que foi, isso foi muito bom também. E como eram essas metas? Tipo assim, eu dividia. A primeira coisa que eu fazia era o que eu sei e o que eu não sei. Antes, no primeiro ano, eu falava, não, isso aqui eu sei, não preciso estudar. Só que tem muita coisa que a gente realmente não sabe. A gente acha que sabe o conteúdo, mas na hora do vamos ver da questão, não é bem assim, sabe? Então eu peguei, primeiro de tudo, eu peguei esses livros que vem tudo divididinho no sumário. Falei, vou separar aqui agora tudo que eu sei que eu não sei. O que eu já, teoricamente, sabia, eu deixava para ser praticados nos simulados. E o que eu não sabia, eu separava, dava uma estudada antes. Por exemplo, história eu marquei praticamente tudo, que era uma dificuldade minha a matéria em si, e fiz a maratona. E os outros estudos pontuais, por exemplo, botânica e biologia era uma matéria que eu tinha muita dificuldade, tipo, não entrava na minha cabeça de jeito nenhum. Aí eu falei, não, isso aqui não pode ser, porque se eu quero passar, eu tenho que aprender isso aqui, cai sempre. E no último Enem tinha caído, sei lá, umas 3, 4 questões, eu falei, não, isso aqui não pode. Aí eu sentei, eu até brinquei, na força do ódio que eu fui aprender aquilo. Aí eu sentei e aprendi tudo, tipo assim, não virei especialista, mas o suficiente para fazer a prova. E quando eu cheguei na segunda fase da Unicamp, tava lá, a questão inteirinha de botânica. Eu falei, meu Deus. Assim, se eu não tivesse tido esse negócio de agora eu vou aprender, e agora, não teria dado certo, sabe? E graças a Deus eu acertei a questão da Unicamp. E assim, me conta como foi em relação à Unicamp. Você focou na Unicamp, você fazia Enem Unicamp, como era o seu raciocínio? Porque assim, é difícil fazer 2 coisas ao mesmo tempo, então me conta. Assim, eu achava isso também. No meu primeiro ano de cursinho, eu foquei praticamente no Enem. Eu fiz só Enem, praticamente, e mais umas 2 provas, mas nada como pra valer, sabe? Eu tinha estudado pra valer pro Enem. E não deu certo. E aí eu falei, não, se eu quero ter um resultado bom, eu não posso fazer as mesmas coisas. Aí eu fui lá, eu falei, não, eu vou focar em saber o conteúdo. A prova que vier, eu quero estar pronta. Tipo assim, eu sei que cada banca tinha a sua especialidade e tal, mas isso eu deixei para ser treinado nos simulados. Por exemplo, eu sabia o conteúdo de cada uma, só que eu sabia que VUNESP, por exemplo, eu cobrava um pouquinho mais de geografia física, algo do tipo, sabe? Aí eu fui treinando isso nas provas específicas. Os conteúdos eu fui aprendendo e para a Unicamp, para a FUVEST, para a VUNESP, para tudo, eu fui fazendo as provas. Eu fazia muita prova. Então, de jeito maneiro, eu já sabia mais ou menos como é que era cada coisa. A única coisa que eu focava, assim, que eu estudava mais focado para as bancas era a redação. Porque não tem jeito, cada uma gosta de alguma forma, né? Sim. Então, ou seja, você estudou uma base igual de conteúdos para as 2 e, Exatamente. sabe, sem diferenciar na hora de ver o conteúdo, então provavelmente você fazia no seu cursinho, né, você via o Sim. assunto ou usava na apostila, assim, lá atrás quando você aprendeu. Então você aprendia esses assuntos e lá você não se preocupava com qual prova você ia fazer, você deixou para se preocupar com isso depois de ver a maior parte dos assuntos, assim? Eu preocupava em saber. Eu preocupava em fazer a banca na hora que eu estava fazendo os simulados. Por exemplo, no começo do ano eu fazia 1, 2 provas por semana, mais ou menos, era a média de 2 provas. No começo do ano no final do ano é que eu aumentei um pouco a frequência. Mas quando eu tava fazendo a prova, eu falei, tá, agora eu tô fazendo uma prova Unicamp. Deixa eu ver o que ela quer de mim, sabe? Porque boa parte das bancas, elas te falam o que elas querem. A Unicamp, por exemplo, ela coloca o espelho lá bonitinho, ela fala, você tinha que ter me respondido isso, isso e isso. Isso é muito bom, porque você sabe exatamente o que ela quer de você, então é só fazer, sabe? Assim, não é tão fácil quanto parece, mas era uma coisa que eu Sim. ajudava bastante. Não, mas eu digo assim, porque tem muita gente que tá começando assim, sabe, tá em matemática básica, tá nos primeiros assuntos e já tá preocupada assim: "Ah, mas como que eu vou estudar ao mesmo tempo pra FUVEST, para o Enem ou pra Unicamp, para o Enem?" E não é a preocupação ainda. Isso era uma coisa que eu ficava meio surtada, assim, nossa, mas eu quero fazer. Eu fiz 10 vestibulares esse ano. Se eu fosse estudar específico para cada um desses, tinha dado tudo errado, sabe? Então eu resolvi fazer, não, eu tenho que saber porque elas cobram a mesma base, que é o conteúdo do ensino médio. Só algumas pequenas particularidades que
no fim das contas, não é tão grande. Tudo bem, tem uma diferença muito grande entre Enem e uma FUVEST. Mas não é aquela coisa que o seu conteúdo com uma base bem feita não é capaz de resolver. Aham. E você acha, assim, que ter feito mais provas além do Enem, pensando no Enem, assim, quem tá fazendo só o Enem, fazer Uhum. Unicamp, fazer FUVEST, fazer Unesp, você acha que ajudou no Enem? Nossa senhora, é demais da conta. Eu postei isso no meu Instagram um dia desse que eu falei assim, eu fiz 10 vestibulares. No meu primeiro ano de cursinho eu tinha feito 2 ou 3. Só que quando eu fui fazendo muitos vestibulares, eu fiz até algumas particulares, inclusive, para treinar. Porque quem fazia era a banca da VUNESP, e eu queria prestar algumas VUNESP, e eu falei, mãe, o que você acha de eu fazer? Ela faz. E eu fui, fiz 10 vestibulares. Assim, foi muito bom, porque quando chegou nas provas de verdade, que eram as que eu queria, eu já sabia exatamente que eu ia chegar, me sentar no lugar, eu sabia a hora que eu tinha que comer meu lanche, eu sabia a hora que eu tinha que ir no banheiro, eu sabia qual ordem de prova que eu ia fazer, eu já sabia tudo exatamente, não tinha possibilidade muita de eu ficar ansiosa, sabe? Porque eu já sabia o script daquele dia. Isso foi muito importante pra mim, tipo, se eu fosse dar alguma dica, seria, se você tiver condição e gostar, faça muito, porque quando eu deixei todas as minhas fichas no Enem, deu errado. E você não sabe exatamente como vai ser no dia, você pode passar mal, você pode ficar ansiosa, pode acontecer alguma coisa, chegar atrasado, você ficar estabilizada ali. Então, por exemplo, no meu dia de prova do Enem desse ano, eu fiquei bem na janela, assim, da rua e tinha umas crianças gritando o tempo inteiro da prova. Isso não é uma coisa que você preve durante o ano, sabe? Então, isso que eu fiz não foi querer apostar todas as minhas fichas em uma única prova também. Aham, perfeito. E também treinar essas provas em casa também foi importante, imagino. Foi muito importante, assim. Todas elas eu sabia. Por exemplo, quando eu chegava numa prova que eu fui fazer a Unifesp, eu já sabia, ela é banca VUNESP, portanto, minha redação tem que ser desse jeito, com repertório aqui, não sei o quê. Você treina sua cabeça pra esse tipo de coisa também, sabe? Tipo, quando eu sentava, eu falava, ok, agora eu vou fazer uma prova Unicamp. Isso vai te ajudando a, tipo, colocar mais na sua cabeça, sem necessariamente você treinar específico para aquela prova, sabe? Porque não dá, é muita prova, é muita coisa. Aham. Tá. E a sua rotina de intercalar provas? Você intercalava provas ou você fazia, sabe, todas as Unicamps, todas as FUVESTs, todas as Unesps ou ia intercalando? Não, eu acho que fazer de tudo Unicamp, por exemplo, se eu fizer tudo agora, chegou perto da Unicamp e já passou da minha cabeça, sabe? Eu gostava de fazer por ciclo de prova. Por exemplo, eu separei as 10 provas que eu ia fazer, e aí eu pegava todas as provas, todas essas provas do ano de 2020 e fazia todas elas. Aí eu pulava para 2021 e fazia todas as provas. Isso é uma coisa boa também, porque treinava todos os tipos de prova e eu via sempre os conteúdos, sabe? Porque os anos, normalmente, eles repetem algumas coisas, porque tem as atualidades também, né? Então vai ficando esse tipo de coisa e eu acho que isso do ciclo de prova me ajudou muito também. Foi excelente, assim. Tá, e o que que tinha no seu ciclo? Então tinha a Unesp, Unicamp, FUVEST, as outras particulares da Unesp e o Enem. Isso, tinha Enem, FUVEST, Unicamp, Unesp, FAMERP, FAMEMA, Santa Casa, Einstein, Jundiaí e Unifesp. Olha só isso. Só isso. E tá, e isso você foi fazendo o quê? Ao longo do segundo semestre? Isso, eu comecei isso desde o do início do ano, porque como eu já tinha feito um ano de cursinho, minha base já estava mais estruturada. E o meu ensino médio foi bom também. E aí eu falei, não, eu vou deixar para focar no que eu não sei só. Que aí foi o que eu fiz, aquilo de pegar o sumário e separar realmente o que eu... Ser sincera comigo e falar o que eu não sabia. E trabalhar em cima disso de forma mais separada, sabe? Mas as provas eu fui fazendo desde o começo do ano. Porque se eu queria fazer todas as provas, eu tinha que começar logo, para dar tempo de eu fazer no mínimo os últimos 5 anos, né? Sim. Aí eu comecei essa frequência de umas 2 por semana, no primeiro semestre mais ou menos. E no segundo semestre eu fui fazendo aquilo do dia A e dia B do Sniper, que foi muito bom. Aí eu fazia em média umas 4 por semana, umas 5, dependendo. Olha só. Tá, então você passava esse tempo no cursinho e em algum momento você pensava assim: "Ah, eu deveria fazer igual as outras pessoas do cursinho, deveria ir pra aula", sabe, você se questionava de essa questão de fazer tantas provas, será que isso tá certo? Sim, uma coisa que eu me questionava era de ir para tanta aula e numa dessas monitorias do Sniper, dessas lives que tem, eu perguntei pra moça que tava dando e falei, nossa, mas eu acho muito errado eu faltar as aulas, porque como é que eu vou pegar os conteúdos para fazer as questões? Ela falava, isso realmente é uma virada de chave. Testa para você ver se funciona e aí você me fala, senão a gente tenta outra coisa. Eu falei, perdeu uma aula, o que tem, né? E eu vi que nesse tempo da aula, que eu ficava lá fazendo nada, só escutando, eu fiz muita coisa de estudo, sabe? E aprendi. Eu falei, eita. Aí eu peguei a grade horária do curso e me vi que aulas eu ia, que aulas eu não ia e me dei uma organizada.
Meu cursinho também, as aulas que eram ao vivo, eles colocavam, disponibilizavam gravadas também. Então, a que eu achava necessário, eu podia ver depois, sem muita neurose, sabe? Isso foi muito importante, porque esse tempo que eu não estava na aula, eu estava fazendo questão, que é como a prova vem, para você fazer questão. Então, você tem que treinar dessa forma, sabe? Foi muito importante para mim. Esse que ela faz, testa, vê se dá certo. Isso eu fiz com muita coisa, tipo, Pomodoro. Anota desse jeito. Eu falava, vou testar. Se não der certo, abandono. Se der certo, que ótimo. Isso é muito bom, tipo, testa as coisas porque dá tempo, sabe? Você não vai ficar perder a vida inteira se testar algumas coisas. Sim, é um tipo até autoconhecimento nos estudos, né, de você entender como que você aprende mais. Mas, assim, esse das questões nossa, muito, muito bom que você fez isso, porque as pessoas acham assim, sabe, por exemplo, já sabe 80% do conteúdo, acha que de 80 para 100 vai chegar na aula, e não é assim, vai chegar nas questões. Eu aprendi muito mais fazendo questão, tipo, por exemplo, eu falava que eu tinha muita dificuldade com botânica, né? Eu aprendi muito mais para que serve cada hormônio fazendo as questões das provas, porque eu, por exemplo, eu ficava com muita raiva quando eu errava. Eu falava, nossa, mas isso aqui eu errei, não acredito. Aí tá. Aí eu estudava aquela parte específica, fazia aquela correção um pouco mais detalhada, e quando passava outra questão daquela, eu falava, eu lembro daquela questão que já caiu desse jeito, isso aqui é assim, assim. Só que na aula você não lembra do professor falando aquele tópico específico da questão que você errou e você gastou um tempo ali estudando aquilo, você lembra, sabe? Pra mim foi melhor essa parte. Sim, quando você erra parece que fixa mais, você lembra E, melhor. sim, e errar é muito importante. Até você saber como corrigir e fazer essa parte é muito bom, porque tanto você saber o que funciona pra você é tão importante como você saber o que não funciona, né? Então, toda essa questão. Aham. E assim, você passou relativamente rápido na Unicamp. Muitas vezes as pessoas demoram muito ou nem passam, porque assim, é super, super concorrido. E, sabe, você pensava assim: "Ah, eu vou passar na Unicamp, medicina na Unicamp". Você Eu confesso, acreditava? Como era? eu confesso que a ficha não caiu até agora direito. Mas assim, eu sempre fui muito fã de ler aquelas cartilhas que tem e tal. E eu lia da Unicamp, e a Unicamp é aquela coisa de mãe, né? Eu lia e falava, nossa, que faculdade legal, né? Mas assim, eu fazia, mas ok, se não desse, mas era um sonho, assim, tipo, meu Deus, se passar seria muito bom. E agora que eu fui lá visitar, dei uma volta em tudo, fui ver lugar pra morar, etc. Nossa, é surreal, assim, a sensação de você poder estar e minhas aulas já vão começar semana que vem. É uma coisa que eu ainda não tô muito acreditando, sabe? Eu tô tipo, será mesmo que é o que eles erraram? E como foi quando saiu o resultado? Nossa, eu tava fazendo outra faculdade, inclusive, que eu tinha passado em Maceió, tava fazendo a UFAL. Aí eu tava fazendo e eu tava naquela de tá saindo os resultados, eu não sei se eu vou, se eu não vou. Eu falei, eu vou pra não perder a oportunidade. Eu tava no shopping, aí recebi a ligação. Você passou na Unicamp, eu falei, o quê? Eu tava com o povo, eu comecei a chorar desesperada no meio do shopping, e saí ligando pra minha mãe, meu pai, meu irmão, não sei o quê. Foi, foi incrível, assim, a sensação. Você fica até meio. Eu fui dormir, eu ainda tava extasiada, assim, tipo, será? Fiquei olhando meu nome lá mesmo, é isso mesmo? É uma sensação, assim, indescritível, sabe? Sim, sim. E assim, não, me conta esse parênteses aí, você estava fazendo lá, a Isso, faculdade, na UFAL, você tinha passado no meio do ano, como foi? Ou não? eu passei no 2022.2, só que só começava em janeiro. Só que a UFAL começava Ah, muito antes das outras faculdades. E se eu não fosse, por exemplo, porque a Unicamp estava prevista para sair dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro? Isso. Aí, e ela começava bem antes. Então, se eu não fosse, eu ia perder praticamente tudo. Eu falei, não vou arriscar, sabe? Aí eu fui, tava fazendo, enquanto eu tava esperando os outros resultados. Aí eu não fiquei nem uma semana lá e já voltei pra cá. sim, nossa, olha só. E tá, então vamos falar um pouco da segunda fase? Como você se preparou para a segunda fase? Então, esse aí é um tópico um pouco polêmico, porque o meu cursinho, ele oferecia prova de segunda fase da FUVEST o ano todo. E eu fazia. Mas assim, é um pouco diferente da Unicamp, né? Eu fazia. Só que aí eu fiz a prova da Unicamp e passei pra segunda fase. Aí eu falei, agora, porque eu não tinha feito prova de segunda fase da Unicamp durante o ano. Ela divulgou um pouco antes os resultados, aí ficou um mês e 2 semanas praticamente só pra estudar pra Unicamp. E nessas 6 semanas foi focada assim no Unicamp com todo. Eu ia pras monitorias, fazia umas 2 redações por semana. Foi bem puxado.
Não recomendo fazer desse jeito. Fiquei bem preocupada, assim, fui para a prova um pouco tensa, porque eu não tinha estudado como deveria, né? Mas eu estudei, eu falei, não vou inventar moda, vou manter meus estudos que eu fiz durante o ano, fazer questão, corrigir, fazer questão, corrigir. Só que como estava um pouco mais puxado, eu fiz o de A e de AB no mesmo dia. Eu fazia a prova de manhã e fazia isso tudo corrigindo um pouco mais à tarde. Mas também não estudava 12 horas, 13 horas seguidas, porque eu não queria queimar ali no finalzinho, sabe? Aí eu testei estudar da dia B, consegui fazer nos dias, e ia fazendo primeiro dia na segunda, segundo dia na terça, aí fazia redação algum dia de tarde, fui encaixando e deu certo, ainda bem. E aí, então, você fazia as provas da Unicamp, só a Unicamp, nesse tempo? Nesse período, só Unicamp. Tinha a prova da FAMEMA no meio, que eu encaixei os 2 últimos anos aí nesses dias, porque eu queria, e já que eu ia prestar, eu queria fazer também. Aí eu consegui encaixar, mas era praticamente 98% foi só Unicamp. Porque as segundas Sim. fases eu não tinha feito durante o ano, né? Aham. Tá. E foi difícil? Você foi usando aquele manual do aluno? Como foi, assim, no dia a dia? As 2 primeiras provas que eu fiz, eu só sabia chorar, porque eu falei, meu Deus, isso aqui eu não sei fazer, não sei o que, mãe, pelo amor de Deus, me ajuda. Ela falou, não, calma, não tem aquilo que eles colocam as respostas esperadas? Eu falei, tem. Aí eu ia lá, corrigia com a prova aqui e o negócio do lado aqui. Eu falei, tá, eu escrevi isso, faltou escrever esse ponto. Eu, beleza. Aí eu fui aprimorando, sempre pensando, o que ela tá querendo de mim? Porque a Unicamp, ela quer muito essa parte crítica, sabe? Tipo, nas questões de português, né? Eu foquei muito em português, porque português não é muito meu ramo, sabe? Aí eu fui fazendo isso, o que eu escrevi, o que ela queria, fui fazendo para as próximas e foi chegando nos anos finais, eu já estava bem próximo do que ela estava querendo, foi pegando jeito mesmo, sabe? Junto com o que ela queria. Isso dela falar o que ela quer, para mim toda a faculdade devia fazer isso, porque ajuda muito. Sim, com certeza, você não vai no escuro. E assim, você levava para alguém corrigir suas questões ou não? Era só você mesma? Eu corrigi eu mesma. Só as redações que eu levava na monitoria e eles corrigiam. Mas as minhas questões eram a mesma. Eu olhava e falava, eu escrevi isso e isso, faltou escrever esse ponto específico. Eu sempre escrevia com uma caneta colorida o que tinha faltado. Às vezes, quando eu estava fazendo uma questão e tinha uma parecida, eu voltava na prova anterior e falava, era mais ou menos dessa forma. Eu fui fazendo de jeito. Eu gosto de eu mesma corrigir porque eu sei o que eu escrevi e o que ela queria de mim e como eu posso deixar o meu pensamento mais claro para a banca, entendeu? Eu acho isso importante. Uhum. Porque às vezes Sim. eu penso o que ela queria, mas não consigo transparecer dessa forma. E tem que pegar esse jeito, sabe? Aham, perfeito. Então você recomenda usar muito o manual do candidato e comparar com as suas resoluções? Muito. Eles colocam tão bonitinho, até as questões de exatas, de biologia, eles colocam muito bonitinho, sabe? Então vale muito a pena do que você ficar pesquisando na internet. A própria faculdade está te falando o que ela quer, então aproveita. Sim, sim, perfeito. Tá, então você foi se preparando assim, principalmente focando em português, foi melhorando suas correções e chegou na prova, então só escreveu lá que você já sabia. Foi, assim, quando a atmosfera de segunda fase é muito diferente. Eu cheguei assim pra minha mãe e falei, nossa, é outra vibe, né? Mas eu mantive as mesmas coisas, levei as mesmas coisas, fiz do mesmo jeito, sabe? Saí nos horários pra ir ao banheiro e pra beber água da mesma forma. Eu falei, se já deu certo até aqui, vamos, não se mexe e time tá ganhando, né? Aí eu continuei da mesma forma, assim, tava um pouco preocupada porque eu só fiz a segunda fase depois que eu fui aprovada pra segunda fase, mas deu certo, eu estudei ali como direitinho, sempre lembrando o que ela tinha falado, das respostas esperadas, sempre tentando lembrar do que ela queria de mim, e eu fiz e consegui. Aham, olha só. E assim, sem loucura também, você estudava tipo sábado, domingo, ou estudava, não estudava, como era? Sábado, domingo não, no máximo, nesse período de segunda fase foi bem Natal, Ano Novo, essas coisas. Eu não deixei de aproveitar Natal, Ano Novo, por falar que fica louco. Eu fico mais com paranoia se eu ficar estudando em Natal e Ano Novo do que se eu ficar com a minha família e tal. Então, não, eu fiz sábado e domingo também eu não estudava, mas eu estudava, do período que eu pegava para estudar durante a semana, eu estudava, tipo, eu sentava, falei, vou sentar a bunda aqui na cadeira e levantar quando eu terminar isso aqui.
E era assim que eu fazia. Tanto que eu falei que eu almoçava aí 1h30, 2 horas da tarde por isso. Porque eu colocava a meta. Eu falei, eu vou almoçar quando eu terminar esse simulado. Terminava 2, 3 horas da tarde, pra mim não interessava. Eu tinha aquilo como meta. E não fazia por horário, igual eu falei. Perfeito isso, fazer como meta. Eu também fazia tipo isso, né, você e depois dá uma tranquilidade de você já ter feito o principal, sai um peso, porque corrigir é bem mais fácil. Sim, é bem mais passivo, né? Aquela parte ativa que você tem que estar 100% focado já passou. Às vezes eu até corrigi ouvindo uma musiquinha mais leve pra poder ficar um pouco mais descontraído, porque eu já tava mais cansado. E eu gostei bastante dessa forma. Sim, muito bacana. E assim, pensando em quem tá se preparando para a Unicamp, que você deixaria de dica, de recomendação? E assim, até para o Enem, você passou no Enem também, Passei, e agora ainda não saiu o resultado, você também não sabe se passou de novo, acho que correto? sim. Eu Ah, passei, já sabe. por enquanto eu passei em 6 faculdades, ainda bem que esse Eita, ano deu muito certo. me Foi. conta. Passei na Unicamp, né? Tinha passado na UFAL, passei no Einstein, em Jundiaí, na Santa Casa, na UFMG agora, pelo SISU, Na UFMG, olha só. na UFMG e pra minha terra, né? Que eu sou mineira, mas eu vou permanecer na Unicamp. E eu acho que eu passo no. Não saiu o resultado ainda, mas acho que eu passo na Unifesp também. Só. Tipo assim, o sonho de todo estudante de medicina poder escolher O para povo onde falava vai. que quando você passa, porque. E eu acho que uma coisa disso é aprender a base, isso aquilo que eu falei, aprenda o conteúdo, porque ele vem cobrado o mesmo conteúdo de formas diferentes, sabe? Então eu acho que isso foi muito importante para passar em várias, sabe? Você saber o conteúdo e pegar apenas as especificidades de cada banca fazendo as questões. Foi isso que eu fiz e deu bem certo, porque apostar todas as fichas em uma, eu fiquei muito triste quando deu errado. Eu falei, então, não vou fazer isso de novo. Sim, verdade. E isso é muito comum, apostar tudo no Enem e esquecer os E vestibulares. tem tanta faculdade boa que não tá no Enem, sabe? Que pra mim não valia a pena. Fazer muita questão é independente da banca. Mas deu muito certo pra mim pra Unicamp. Porque, por exemplo, quando eu passei pra segunda fase, eu estudei só por questão. Não buscar conteúdo nenhum, sabe? Porque não valia a pena. Qual era a garantia que eu tinha que aquilo ia cair? E você sabe o padrão dela. Ou seja, faça muita questão. E se você tem algum assunto específico, como eu tinha, por exemplo, que era botânica, senta e estuda na força do ódio até você aprender aquilo. Tipo, por exemplo, eu separei a botânica inteira em 5 partes. E eu falei, vou estudar uma por semana, e essa semana eu aprendo isso daqui. Entendeu? Tipo, acho que ter isso que eu brinco, que é a força do ódio pra você aprender, muito importante também, sabe? Estudo para a segunda fase do cursinho, porque, assim, muita gente fala para mim: "Ai, mas eu vou me matricular em um cursinho só para ver as aulas de segunda fase", e assim, você tinha essa possibilidade. Você estava lá e você escolheu não assistir. Sim, teve essa. Eles fazem no final, focado pra segunda fase, e eu escolhi não assistir, porque pra mim repetia muita coisa que eu já sabia. Eu sempre, por exemplo, no começo do cursinho, eu ficava muito desmotivada, porque eles falavam coisa que eu já sabia, que era coisa mais básica e tal. E eu falei, não. Aí, desde o começo do ano, eu conversei com a monitora e tal. Ela falou, não, testa não ir para algumas. E foi aí que eu comecei a implementar isso de fazer as questões, do dia A, dia B, da correção, de não ir para certas aulas, assistir gravada depois, se eu achar interessante. Foi aí que eu comecei a ver isso, de que aula não é tão importante. A proporção para mim tem que ser, tipo, 80-20, 70-30 era o que eu fazia de, tipo, muito mais questão do que conteúdo. Porque é muito diferente a cobrança, sabe? Aham. E no comecinho você falou também da importância de se jogar nas provas antes de acabar o conteúdo, não foi mais ou menos isso? Sim, eu falei que eu aprendi muito mais fazendo questão do que estudando conteúdo. Porque, assim, você aprende, claro, estudando. Não tem como você fazer uma prova inteira se você não tiver a base. Você precisa começar por algum lugar. Mas eu já tinha feito um ensino médio bom e já tinha feito um ano de curso, então eu já tinha uma boa base. Eu falei, não vou deixar para fazer isso no fim do ano, até porque eu gostava de fazer as provas no papel mesmo, porque não gostava muito de fazer no computador e tal. E eu imprimi todas as provas, deu um maço gigante. Eu falei, não, eu tenho que me organizar isso aqui, tem que começar desde já. Aí eu fui separando e foi muito bom, porque quando eu fui separar algum conteúdo específico, eu falo, eu lembro que isso aqui caiu em uma questão, numa prova e tal. Você vai fazendo essas conexões, que é o que a prova quer. Ela quer que você seja interdisciplinar com as coisas, sabe? E é muito bom você já começar desde já, porque você já vai fazendo esses links na sua cabeça também.
Porque Sim, com o certeza. cursinho não ensina exatamente isso, ele te ensina o conteúdo, ponto final. Você faz as conexões entre as provas, o que ela quer. E a Unicamp é desse jeito, ela pega a questão de português, enfia no meio de biologia e de química, é uma doideira. Olha só, tá. E isso então que você fez, em termos de comparação com colegas. Isso para mim foi um pouco mais complicado no meu primeiro ano de cursinho, então. Eu ficava com isso e tal. Mas aí eu percebi que assim, minha vida, o jeito. Eu acordo, quem vive comigo, meu irmão, minha mãe, sim, só sou eu. Igual a pessoa só tem o dela, a vida dela. Então não tem como eu me comparar se toda a base é diferente, sabe? Eu nasci em outro lugar, morei em outro lugar, me mudei agora, então não tem condição de vocês comparar porque é muito diferente. Eu, por exemplo, as minhas revisões eu fazia basicamente como flashcard. E a pessoa gostava de reler o conteúdo. Para mim funcionava. Então não adianta querer me comparar, sabe? Realmente era um problema até eu conseguir colocar dentro da minha cabeça de que é o seu jeito, Rafaela. Calma que e vai dar certo, é o seu jeito de estudar, você tá encontrando ainda. Testa e você vai achar o seu jeito, sabe? Tipo, isso de testar sempre também foi muito bom. E Uhum. aí eu coloquei, que eu falei, não, é o meu jeito, eu vou achar e eu vou continuar nesse caminho que vai dar certo, não adianta, é outra pessoa, é outra vida. Então, cada um com o seu caminho. Perfeito. E assim, essa questão dos flashcards que você fazia, como eram? Então, eu tentei algumas plataformas de flashcards já prontos. Só que eu não gostei muito, porque perguntava muita coisa que eu já sabia e eu ficava tipo, ah tá, passa, passa. Eu ficava um pouco desmotivada. O que eu fazia era, eu comprei um caderninho pequenininho, cabia dentro da minha agenda, e durante as aulas e principalmente durante as minhas correções, que eu fazia dos simulados, eu anotava. Tipo, o professor falava, a principal excreta nitrogenada é a ureia. Eu pegava e anotava, a principal excreta nitrogenada, aí eu anotava no verso, ureia, não sei o quê. Ia fazendo dessa forma. Eu errei uma questão lá sobre botânica, por exemplo. Eu ia lá e anotava, qual é o hormônio do amadurecimento da fruta? Eu anotava, o etileno. Isso era tipo, durante as aulas, eu não parava um tempo depois pra fazer isso, porque não dava tempo, sabe? Era muito cansativo. Aí eu fazia esses flashcards e me voltando pra casa. Assim, era 1 hora que eu demorava no percurso de casa até o cursinho. E eu fazia nesse período. Eu terminava antes até de chegar, tipo, eu terminava os flashcards todos em meia hora, mais ou menos. E era muito eficiente, porque eu lembrava, tipo, isso aqui tava no flashcard, era DG, DG. Tipo, pra mim, funcionou muito, até pra esse tempo que eu tava ociosa no metrô, não ficar realmente parada. Eu achava divertido, sabe? Eu ficava, tipo, me desafiando, eu colocava alguns desenhos e tal, tipo, pra eu saber identificar. Mas nada muito bonito, era mais pra, tipo, testar mesmo, sabe? Você fez de uma forma diferente, então você não seguiu uma receita padrão de flashcards no Anki, não, você fez o seu Eu seu testei caderninho. Anki, eu testei outras coisas, pra mim não deu certo, porque eu não tinha vontade, sabe? Tipo, os meus flashcards eu fazia rapidão, tipo, beleza, que você que fez, você sabe a resposta. Mas a intenção de eu saber a resposta é pra acertar na prova, sabe? Tipo, eu ia fazendo desse jeito. Durante a correção que eu tava corrigindo no simulado, ele tava aqui do ladinho. Eu ficava tipo, esse ponto aqui eu não sabia, ou então esse ponto cai muito. Aí eu não tava no flashcard. Tipo, sempre tava lá. E você dividia por matéria ou não, era tudo misturado? Misturadão. A prova vem misturadona, eu fiz misturado. Olha só que legal, muito bom. Tá, e o seu Instagram, você não lembro se você falou, acho que não. Seu Não, Instagram para as pessoas seguirem você? é Rafa Dias Med. Rafa Dias? Med. Med, tá, Rafa Dias Med, aí você fala lá do seu ciclo de provas, seus flashcards, tudo que você fez. Tava de férias agora, de carnaval, mas agora a gente vai continuar. Vamos começar a faculdade. Vou ver se eu consigo mostrar algumas coisas também, porque a faculdade é muita coisa, né? Quando eu tava no cursinho também, eu segui algumas pessoas. É muito legal ver, tipo, a faculdade, como é que funciona, as pessoas explicando mesmo como é que funciona, porque quando você chega assim de cara, é muita coisa. Eu, por exemplo, que eu fiz alfa, eu fiquei 1 semana. Mas é muita coisa de cara, sabe? É tipo outra vida, outras coisas. É bem, bem legal acompanhar. Aham, olha só. Bom, então é isso. Muito obrigada, Rafaela, pela entrevista. E assim, todo mundo que quer passar agora em todas essas, né, na UFMG, na Unicamp e sabe, e outras ainda que estão saindo resultado, só Sim. seguir essas ideias. Muito obrigada. Inclusive, se alguém quiser alguma coisa, eu também estou disponível, eu adoro ajudar. E muito obrigada pela oportunidade.